Queridos irmãos espíritas, cá estamos de novo, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a obra chamada O Livro dos Espíritos. Estávamos da vez anterior, vocês vão se lembrar, tratando sobre o capítulo 3, claro, formação dos mundos, formação dos seres vivos, e hoje vamos prosseguir vendo a partir da pergunta número 45, aquilo que Kardec questiona a espiritualidade do seguinte modo: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os benfeitores dizem, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. Reparem que essa resposta é uma resposta especial, curiosa, e que a ciência humana comum ela ainda não nos acompanha nesse particular, né? O que a espiritualidade está querendo trazer? A ideia de que estes elementos orgânicos, quando a gente diz elemento orgânico, isso tem a ver com a biologia e os corpos orgânicos da Terra, envolvendo vegetais, animais e o corpo humano que nós utilizamos como vestimenta carnal. Então, os elementos esses estavam fora da Terra e foram sendo trazidos gradativamente, eu entendo, dos seus reservatórios universais, e foram sendo trazidos não só por mecanismos espontâneos de atração, atraídos por aqueles outros que já estavam se desenvolvendo por aqui, mas ao mesmo tempo trazidos para cá por aqueles que nós poderíamos chamar de espíritos superiores, dentro da grande hierarquia dos espíritos que promoviam a evolução planetária terrena sob a égide, sob o comando de Jesus. Espíritos de sábios, de grandes cientistas, conhecedores amplamente da ciência universal, conhecendo do universo tudo o que deveria ser trazido para cá, para concorrer com a evolução e o progresso propriamente do nosso orbe terreno. Sejam elementos mais orgânicos, mais materiais, como também elementos mais fluídicos, semimateriais, mais sutis, que também fariam parte, imaginando-se a Terra durante bilhões de anos como um imenso laboratório em que o grande intermediário de Deus para conosco, que é o Cristo, estivesse então com os seus auxiliares fazendo com que nós tivéssemos hoje o planeta que temos e que teremos no futuro em condições, de certo, muito mais próprias para a evolução daqueles que permanecerem aqui e seguirem as propostas de evolução espiritual de si mesmos. Seguindo adiante, então, aquela ideia, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, mas à espera de serem trazidos à Terra. E Kardec comenta, a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? E é bem assim. Se eu estou num laboratório de química, num laboratório convencional, e eu não coloco naquela experiência os elementos próprios para as reações químicas darem margem ao surgimento, poderíamos dizer, de produtos novos, de elementos novos, a partir da mistura dos elementos primordiais, mais simples, no sentido da obtenção de mais complexos,
o laboratório este não vai produzir os efeitos desejados. Então nós podemos fazer essa comparação entre um laboratório simples de qualquer ambiente universitário, Instituto de Química, por exemplo, com a ideia de um imenso laboratório que é propriamente um planeta onde estava havendo a destinação para que se tornasse o lugar para diversos tipos de vida, para o progresso de todas elas, numa ideia que se remonta à literatura espírita, a evolução do átomo ao arcanjo, dos elementos mais simples aos elementos mais complexos da vida espírita, dos grandes espíritos que compõem o universo. Sigamos então, meus amigos, na pergunta seguinte. Na verdade, antes disso, Kardec diz: durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo de nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem no globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Eu queria deixar o comentário, porque ele nos adverte e nos dá uma noção de que nem tudo nós poderíamos alcançar, no sentido do entendimento de detalhes que poderiam parecer pela resposta inabordáveis ou definitivamente inalcançáveis. E nós sabemos que, apesar do que está ali no texto, isto não impede que mais cedo ou mais tarde, e sempre foi assim na história da humanidade, na história da ciência, e será sempre, porque são questões de leis, nós haveremos de conhecer no futuro, vivendo na Terra ou vivendo em outros mundos, como tudo isto sempre se deu, se dá e se dará, porque nós, quando evoluirmos para tanto, nós seremos capazes de conhecer tudo de ciência universal e estarmos como co-criadores, como os benfeitores nos adiantaram muito bem, como que ensejando uma participação, como se nós fôssemos também lá adiante, como que pesquisadores, cientistas, trabalhando em laboratórios, não aqueles que nós já temos prontos ou semi-prontos, mas laboratórios que são os laboratórios do futuro. Porque tudo isto são, esses laboratórios, como que lugares do universo para ampliação do conhecimento, seja na teoria, seja na prática das questões da ciência universal. Quem é que pode duvidar disso? Que hoje, que estamos num determinado ano, não é? Do século XXI, daqui a 2 ou 3 séculos, nós não seremos capazes, aqui mesmo talvez, de fazermos coisas com tudo que nós aprenderemos a partir do dia ou da atualidade que nós estamos vivendo, com elementos novos, prosseguindo nas aquisições de conhecimento que vá nos dar uma perspectiva de atuação na vida de um modo geral, seja na Terra, seja lá fora. Muito bem, vamos seguindo com o nosso estudo. A pergunta número 46 diz assim: ainda há seres que nasçam espontaneamente? A espiritualidade diz que sim, mas ao mesmo tempo, que como se ela pudesse sugerir geração espontânea, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então isso pode ser uma visão de aparência, parece que surgiu espontaneamente,
Mas tudo que é aparente hoje tem como que um germe, e esse germe já estaria. O germe primitivo em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Olha que coisa curiosa, né? Quando nós pensamos na vestimenta carnal, no ser vivo, no ser humano vivo, ou que fosse num animal de uma expressão qualquer, nós temos uma ideia de trilhões de células constituindo o mundo celular. Mas se nós somarmos, vamos dizer assim, os elementos das bactérias, dos seres infinitamente pequenos que fazem parte da nossa economia, nós vamos ver que fazem parte da nossa composição ainda outros bilhões de seres que dizem respeito ao que nós chamamos de flora bacteriana, mostrando para nós que eles convivem na nossa condição pessoal, são laboratórios de vida menor, mas que fazem parte do grande contexto. Então repara, ele diz para nós quantos elementos existem e que nós não os valorizamos, e que só muitas vezes nos damos conta da existência deles quando adoecemos. Por exemplo, de uma infecção bacteriana qualquer, quando um dos germes que já está conosco pode adquirir uma condição patogênica porque as nossas defesas foram transitoriamente diminuídas dentro de um processo qualquer. Então isso dá para nós uma noção interessante também sobre a questão de seres vivos minúsculos que aparentemente surgem agora aos nossos olhos, mas que já estavam fazendo parte da vida propriamente dita. Na pergunta 47, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? A espiritualidade diz sim, e veio a seu tempo, ou seja, ela não estava desde sempre. Foi o que deu lugar, o que se dissesse que o homem se formou do limo da terra, como se o limo da terra fosse um laboratório onde houvesse propriamente os elementos primordiais para que tivéssemos então a espécie humana. Reparem, a expressão material da espécie humana. Porque, na verdade, se a gente for trabalhar a evolução das espécies, nós vamos ver que os primeiros seres viviam nos mares e nos oceanos. Até que foram saindo desse grande elemento, inclusive até hoje, da vida da Terra, né? Foram ganhando propriamente uma outra realidade, vamos dizer assim, de terra propriamente dita, e foram se desenvolvendo. Os seres que deixaram a condição de quatro patas propriamente, se ergueram mais adiante, foram se adaptando. Os rins, os néfrons dos rins dos seres que foram saindo dos mares e oceanos para a vida propriamente em terra, tiveram que se adaptar, porque se eles tinham antes acesso à água livremente, na vida, na terra, propriamente na terra firme, como se diz, eles já não tinham acesso. Tinham de certo modo, mas o rim era capaz de concentrar mais e poupar água. Toda uma série de adaptações dos diversos órgãos, dos diversos sistemas orgânicos. Adaptação por causa das mudanças que se faziam necessárias. Porque o principal da vida, num certo sentido, seria vivida já não mais nos mares, mas em terra firme. Sigamos adiante, portanto, a ideia de que a espécie humana também veio do progresso até, se nós nos vinculamos à questão dos macacoides, dos chimpanzés, dos orangotangos, dos gorilas, nós temos uma ideia de que algo se deu no sentido da nossa origem. Nós não temos uma ideia ampla e completa, portanto, da evolução das espécies.
algumas lacunas ainda teremos que avançar para conhecer melhor, mas que há uma ideia de progressão, há uma ideia de que numa certa altura as condições foram propícias para que os espíritos, já na condição humana, pudessem se desenvolver aqui ou serem trazidos de outros orbes para cá, para então seguirem adiante, cada um as suas etapas de evolução. Não só material, mas especialmente de evolução espiritual. Reparem quantas coisas interessantes que o Livro dos Espíritos nos permite, né? Reflexões como que fazendo parte agora daquilo que seria como patrimônio dos nossos estudos pessoais. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos nos encontrar logo ali adiante no nosso próximo estudo em si desta obra que é tão apreciada dos espíritas e dos simpatizantes espíritas, que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec.